Oi pessoal, hoje a gente vai falar do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. A gente vai falar dos aspectos introdutórios dele e dos princípios do código. Bom, o CBJD, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a sua origem, a competência para aprovação, reforma e edição do código é do Conselho Nacional de Esportes. O Conselho Nacional de Esportes é um órgão vinculado ao Ministério do Esporte. Essa competência está definida lá no artigo 11, 6º da Lei Geral do Desporto, que a gente já viu algumas vezes, é a Lei Pelé, Lei 9.615 de 98. Bom, o CBJD atualmente ele é uma resolução de 2003, que foi reformada em 2009 e que houve uma série de edições e alterações. E o que ele faz? Ele regula o funcionamento da justiça desportiva e de todo o processo disciplinar em todo o território nacional. Então, o CBJD vale para todo o território brasileiro. Bom, a quem se aplica o CBJD? Está lá no artigo 1º, parágrafo 1º dele. Em primeiro lugar, as EADs, Entidades de Administração dos Desportos, tanto as nacionais quanto as regionais. São as federações e as confederações, pessoal. Também se aplica o CBJD às ligas, tanto as nacionais quanto as regionais, da mesma maneira que as federações. Vale lembrar aqui que as ligas têm uma constituição jurídica diferente da federação. É só a gente pensar, por exemplo, no caso do basquete. O basquete tem a Liga Nacional de Basquete, que é uma entidade filiada à Confederação Brasileira de Basquetebol. São duas entidades distintas, que têm um funcionamento conjunto, mas são ambas entidades sujeitas à aplicação do CBJD. As EPDs, os clubes, entidades de prática desportiva, filiados ou não às entidades de administração de desporto, também estão sujeitos à aplicação do CBJD. Os atletas, profissionais e não profissionais, os árbitros e assistentes, os dirigentes, administradores, treinadores, médicos e membros de comissão técnica, e todas as demais pessoas físicas e jurídicas que fazem parte do Sistema Nacional do Desporto também estão sujeitos à aplicação do CBJD. Vale lembrar, pessoal, que o Sistema Nacional do Desporto, o Sistema Nacional de Esportes, está definido no artigo 4º da Lei Pelé. Bom, vamos falar de princípios. Tem bastante. São 18 princípios previstos no CBJD. A gente vai tratar deles em blocos, tá? Pela correlação dos temas. Os primeiros que a gente vai tratar são muito conhecidos do trilheiro e da trilheira. É a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Esses três princípios que estão no artigo, no inciso, 1º, 3º e 15, eles são basilares do Estado Democrático de Direito. São princípios gerais de direito e um Código Brasileiro de Justiça Desportiva não podia deixar para trás essas importantes ferramentas do Estado Democrático. O segundo bloco que a gente vai tratar trata da necessidade de velocidade e eficiência do processo. São os princípios da celeridade, inciso 2º, economia processual, inciso 4º, e oralidade, inciso 11. Pessoal, a gente tem que sempre lembrar, quando a gente está falando de esporte e de justiça desportiva, que a competição nunca para. Os jogos não param por causa dos processos da justiça desportiva. Então, a necessidade de dinâmica e de eficiência para definição do resultado do julgamento são aspectos essenciais da justiça desportiva. E os princípios da celeridade, do processo ser resolvido rápido, da economia processual, que tem um aspecto primeiro financeiro e também auxilia a celeridade, e terceiro, da oralidade, que é um processo que também agiliza a condução do procedimento na justiça desportiva, facilitam o andamento e atingem os objetivos de uma justiça desportiva eficiente. Vale lembrar, pessoal, que esses princípios também têm uma correlação direta com o princípio da jurisdicionalidade temporária da justiça desportiva, que está previsto lá no artigo 217, parágrafo 2º da Constituição. Lembrando, esse princípio é o que diz que a justiça desportiva tem 60 dias para julgar os processos. O próximo bloco de princípios é o que tem a impessoalidade, independência, moralidade, publicidade e motivação.
são os princípios que tratam do interesse público do desporto e da justiça desportiva. Pessoal, a justiça desportiva tem uma função jurisdicional que tem interesse público. Isso está definido no artigo 54 da Lei Pelé. Então, esses princípios que a gente vê, principalmente quando a gente trata de administração pública, são essenciais à justiça desportiva e estão incluídos no CBJD nos incisos 5º, 6º, 8º, 13 e 9. Outros princípios que a gente precisa tratar aqui, que estão em mais um bloco, são os princípios da legalidade e da oficialidade. O que significa isso, pessoal? Está lá no inciso 7 e no inciso 10. Significa que a infração disciplinar desportiva tem que ter previsão legal, ela tem que estar prevista no código, é o princípio da legalidade. E o da oficialidade é de que o impulso do processo disciplinar ele é feito ex officio, ele é feito de ofício pelo próprio tribunal. Outro bloco de princípios que a gente vai tratar é o da proporcionalidade e razoabilidade, que a gente pode sempre lembrar do processo penal. É a correlação entre o delito e a pena. Aqui a gente não está falando de delito, a gente está falando de infração disciplinar. São coisas diferentes, mas os princípios se aplicam. E agora a gente vai entrar nos princípios que são bastante específicos do desporto. O primeiro é a tipicidade desportiva. Significa que é a aplicação da infração, do tipo infracional ao desporto, de maneira específica, de maneira definida no código. Ele tem uma relação direta com o princípio da legalidade, mas a tipicidade desportiva é essencial ao desporto, porque a gente não encontra nenhuma paridade dessa tipicidade, dessas infrações, em outros lugares. O princípio do pro competitione, que é o vocábulo latino para dizer da estabilidade, continuidade e prevalência da competição, que está lá no inciso 17, diz respeito à prevalência do resultado em campo. Então, vale, pessoal, para a justiça desportiva, como princípio, a aplicação do resultado em campo. É um princípio relevante no processo decisório da justiça desportiva. E, por último, o espírito esportivo. Fair play é a ética no esporte como princípio inerente ao CBJD, lá no inciso 18, beleza? É isso. Valeu, pessoal!